Duval, primeiramente, boa tarde, é muito bom te receber aqui de novo, irmão. Então, primeira coisa, como é que você tá, cara? Vendo que a Arena 1 tá crescendo cada vez mais, eu só vejo falar de Arena 1, eu vejo que vocês estão formando diversas parcerias, e eu confesso, claro, a gente já sabe que a Arena 1 é uma empresa grande, é um destaque no meio do competitivo de Call of Duty, mas essa evolução tá muito rápida, vocês já são bastante conhecidos no cenário, as principais equipes do cenário sabem quem vocês são. Estão acompanhando as transições, eu queria que você contasse pra mim, primeiro, antes da gente começar tudo, se você esperava que fosse algo tão veloz assim. Então, boa tarde, Roger. Obrigado pela oportunidade. É muito legal a gente poder conversar com pessoas do nosso meio, assim, que dão valor ao esporte eletrônico e fazem diretamente a cobertura como o veículo de vocês. Eu gosto muito da UP e é uma honra estar aqui. Sim, a gente esperava, para ser bem sincero, a gente esperava sim, porque a gente segmentou o nosso 2020 em 3 passos, e a gente está conseguindo concluir esses 3 passos, nos prazos que a gente preveu, porque a pandemia diretamente não influenciou nos nossos negócios e na nossa expansão. Então, tecnicamente, a gente já esperava, porque já está tudo cronometrado. Então, todos os passos que a gente está dando, tanto no mobile, quanto no console, quanto outros passos que a gente vai dar ao decorrer de 2020, já estavam planejados previamente desde janeiro, a gente já estava com o planejamento todo pronto para implementar, e a única coisa que a gente está fazendo é se dedicando ao máximo, 110%, como eu costumo dizer aqui na empresa, e cumprindo todas as metas, cumprindo todos os prazos para não deixar atrasar nada, independente da pandemia, independente de ter acontecido essa situação bem ruim para o mundo inteiro, a gente está conseguindo trazer os nossos planos e os nossos projetos para implementação no prazo estimado que a gente. Com certeza. Agora, pegando um pouco sobre quem é o Dubal, eu queria que você contasse pra gente como é que você ingressou no mercado de esportes eletrônicos, como é que você teve esse contato com o mercado de games? Então, Douglas Duval é uma pessoa jovem que tem 25 anos apenas, mas que sempre foi apaixonado por, não era esporte na minha época, mas por jogos. Desde pequeno eu jogo muito, sempre tive esse costume na minha vida. Eu joguei Nintendo 64, Play 1, Play 2, Play 3, Xbox, Play 4. Eu sempre tive presente, jogando, porque era algo que eu me divertia muito. E na época de colégio, lá para o ensino médio, eu costumava jogar muito CS. Eu tinha um time, jogava muito CS. Às vezes, confesso que eu matava algumas aulas para ir jogar CS na lan house perto do colégio, Quem nunca, né? mas eu acho que isso moldou a pessoa que eu sou hoje, apaixonada por esporte eletrônico, porque se não fosse isso eu não teria conhecido os amigos que eu fiz e despertado essa paixão por acompanhar o mundo competitivo e tal. Então, nessa época, eu comecei a gostar muito de competir. Eu competia na lan house. Eu era um jogador mediano, não vou mentir, não era um jogador excelente, mas eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu fazia. Então, nessa época, eu já gostava muito de jogar. Passou o tempo, logicamente, a gente vem as responsabilidades da vida, a faculdade. Eu servi ao quartel 2 anos, então eu tive essa experiência dentro do meio militar, que também formou parte do que eu sou hoje. E depois que eu saí do quartel, eu fui ser um jovem aprendiz numa empresa, e eu tinha muito tempo livre de tarde, muito tempo livre, porque eu trabalhava de manhã e de tarde não tinha nada para fazer, além de estudar. E aí, nessas indas e vindas, eu decidi comprar um Xbox One, comprei um Xbox One, e através de um vídeo de um jogador profissional americano de Call of Duty, eu conheci o competitivo de COD. Isso, se eu não me engano, 2014, mais ou menos. Eu conheci o competitivo de Call of Duty e eu já estava cansado de jogar, jogar, jogar e chegar nos níveis e não ter mais o que fazer. Então chegou a um ponto que eu falei: bom, vamos ver se isso existe no Brasil. E por cargas d'água eu acabei caindo em alguns vídeos brasileiros e eu vi que existia. E a partir daí eu entrei no competitivo. Logicamente não foi fácil, como para qualquer jogador novo nunca é fácil nada que você está fazendo. Eu formei um time, depois de formar um time, eu comecei a ter que estudar um pouco mais e ter menos tempo, então eu deixei de ser jogador e fui ser técnico, porque eu já entendi alguma mecânica do jogo ou outra. Logicamente eu não era o melhor da época,
Mas a partir daí eu fui desenvolvendo a minha paixão competitiva e a minha paixão por Call of Duty. E acho que foi mais ou menos até uns 2 anos depois, 2016, eu já tinha uma experiência muito grande, já estava atuando profissionalmente como técnico numa liga de acesso à liga principal brasileira de Call of Duty, e eu fui campeão com o meu time de alguns campeonatos e vice-campeão do campeonato mais importante da liga de acesso. A gente ficou em segundo lugar. Ficando em segundo lugar, eu acho que acabou despertando interesse por algumas organizações de quem é essa pessoa que estava treinando e a gente nunca viu. Quem é esse técnico, que é o único técnico que tem hoje nessa liga de acesso. A gente nunca. Naquela época era muito difícil você ver um técnico na liga de acesso. Todo mundo estava só na liga principal. E aí eu recebi um convite de alguns times profissionais da liga principal. Treinei eles, participei de vários campeonatos, até que chegou o convite do maior time da América Latina de Call of Duty, que é o Virtua Game, para ser administrador da equipe de Call of Duty e administrador de gerenciar o pessoal todo da equipe. Eu recebi esse convite do Ricardo às 2 horas da manhã, se eu não me engano, e desde 2016 eu tô no Virtu, isso faz 4 anos já, tá indo para 5. Já atuei lá dentro como administrador, auxiliar técnico, já fui social media, gerente de marketing, já fiz de tudo um pouco lá. E com essa vivência dentro do Virtu, eu aprendi muita coisa e eu posso dizer que o que eu sou e o que eu faço hoje, grande parte vem dessa oportunidade que o Ricardo me deu dentro do Virtu. Porque dentro do Virtu eu fui campeão sul-americano 3 vezes de Call of Duty. Eu também fui administrador da equipe de CSGO, que contava com o Goku, o Kogu, contava também com alguns jogadores que hoje são muito famosos, como o Kagatex, o técnico que foi técnico da MBR numa época, o El, e a gente foi juntos para a SL1 BH, eu fui como manager da equipe. Então eu aprendi muita coisa nesse meio por causa do Virtu. E foi a partir da minha entrada no Virtu que isso começou a se tornar uma profissão no qual eu podia largar tudo da minha vida para me dedicar nisso. E aí chegou uma época, que foi no ano passado, 2019, que surgiu uma oportunidade muito interessante para mim, porque eu sempre vim para São Paulo muitas vezes. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, mas todo ano eu vinha pelo menos 3 vezes para São Paulo, para trabalho mesmo. E aí surgiu uma oportunidade muito interessante que uma pessoa me indicou para trabalhar na T1. Talvez você deve conhecer, que é a equipe de LoL, que atua no Rainbow Six também, uma equipe muito grande. Eles têm um centro de treinamento e uma loja dentro do shopping da Shopping D, se eu não me engano, e surgiu essa oportunidade de trabalhar com eles sendo gerente da One Academy, que é a loja e centro de treinamentos da T1. E eu aceitei, eu larguei tudo lá no Rio Grande do Sul, me mudei para São Paulo e aceitei esse desafio. E desde agosto eu estava trabalhando lá na T1. Mas em paralelo também dentro da Arena, então basicamente de 2014 até 2020 essa é a minha vida e eu atuei diretamente no esporte eletrônico desde lá. Perfeito. A T1, que é uma equipe muito tradicional do cenário, venceram o CBLOL no final de 2017 e tá aí até hoje. Atualmente, creio que ela seja no circuito desafiante, mas não Uhum. para. Tem um elenco muito, muito bem feito, muito composto com grandes nomes, Bruce, por exemplo. Mas pegando agora um pouco sobre a equipe do BAL, eu queria que você contasse pra gente como é que você conheceu o seu time atual da Arena On, como é que foi a sua escolha, foram indicações, como é que funciona a parte mais técnica da Arena On. Conta pra gente. Então, na Arena On eu entrei na Arena On em 2016, 2017, se eu não me engano. Eu não sou o fundador da Arena On, mas eu fui chamado para ajudar um amigo. E eu vim ajudar no projeto, porque eu acreditava muito no projeto dele. Foi uma época que o competitivo de Call of Duty de console demandou muito de uma empresa séria e focada com que desenvolvesse o competitivo sul-americano. E eu vim ajudar ele mais com experiência que eu já tinha dentro do Virtu e outras experiências profissionais. Já fui social media, já fui gerente de marketing dentro
da Arena, já fiz de tudo um pouco. Olha, muita coisa eu consegui fazer dentro da Arena como funcionário mesmo, colaborador. Até que chegou no final de 2019, devido ao colégio, faculdade dele, outros projetos, ele não estava tendo tempo para continuar o projeto, continuar a Arena On, e eu decidi entrar como sócio dele. Entrei como sócio do Atílio Amaral, que é o fundador da Arena On. Entrei como sócio no final de 2019, até que chegou no final, um pouquinho antes do final de 2019, vamos dizer lá para setembro, mais ou menos. E no final do ano chegou um ponto que ele realmente não estava tendo mais tempo, e aí a gente decidiu que, em conjunto, logicamente, que eu ia seguir com a empresa como sócio único da empresa, como CEO, e ele ia se dedicar a outros projetos que ele tinha em mente, e a faculdade dele também, que ele cursa administração. E foi nesse ponto que, no finalzinho ali de 2019, eu assumi a Arena On por completo, e aí chegou o momento que a última palavra era minha, a determinação era minha, e o planejamento partia mais de mim, e eu resolvi mudar algumas coisas. Não mudar porque estavam errados, mas mudar para apostar. Foi justamente aquele feeling de, e até um frio na barriga, na época, de será que eu consigo mudar algumas coisas que possam ser benéficas para a maior quantidade de pessoas possíveis dentro da minha comunidade? Aí veio esse pensamento, eu refleti muito naquela época, e até que chegou um ponto que eu falei: não, se eu não arriscar, eu não vou saber se vai dar certo ou não, porque o modelo de negócios da Arena era e eu praticamente dei uma guinada de 360 para o outro lado, mudando mais para o online do que para o presencial. Até o momento de eu assumir, a gente já tinha, em conjunto com o Atílio, organizado 5 eventos presenciais, um campeonato sul-americano de Call of Duty, com presença de equipes internacionais, mas o foco sempre foi o evento presencial. Basicamente, a gente trabalhava muito para fazer pelo menos 3 eventos presenciais por ano. E em 2020 eu decidi que o foco da Arena On ia ser totalmente o online. Logicamente, a gente iria ter os eventos presenciais. Eu ainda não sabia que estava vindo o Covid, mas eu tinha como foco os eventos online e pelo menos 2 eventos presenciais por ano, não mais que isso, porque um evento presencial demanda muito planejamento, muita estratégia, muita paciência para você implementar um projeto bem feito. E a gente segmentou, eu basicamente com a minha esposa, a gente virou sócios, eu e ela, e a gente segmentou alguns passos que a gente queria seguir e implementar. A gente fez o projeto e começou a apresentar para algumas pessoas chaves: olha, o nosso projeto é esse. O que vocês acham de entrar com a gente, todo mundo fazer junto, se dedicar e ver no que dá? E eu acho que até pelas pessoas já me conhecerem dentro da comunidade, saberem que eu sempre me dedico 110% em tudo que eu faço, elas acabaram topando. Então, veio uma, veio duas, veio três. Quando eu me dei conta, já tinham 10 pessoas trabalhando com a Arena voluntariamente, até que chegou um ponto, lá em março, abril mais ou menos, que não dava mais para ser voluntário, porque o trabalho era muito, muito intenso. E aí a gente sentou com a equipe e começou a contratar realmente todo mundo para fazer determinadas funções, e hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe de 23 pessoas por trás da Arena On, e pretendemos aumentar para 34 até o final de setembro, porque a demanda de trabalho está muito intensa, muito grande. A gente está realizando a terceira temporada de Call of Duty console, a gente está com 78 equipes. Isso, se a gente fizer uma conta bem básica, vezes 78, desculpa, 78 vezes 6 jogadores, que é o mínimo que você pode escrever, são quase 500 pessoas dentro da nossa plataforma só de console, e mais 55 times de mobile jogando hoje, e a gente pretende expandir para outros horizontes aí. Tem muita coisa vindo, então a gente está precisando realmente aumentar a equipe, e graças a Deus vem dando tudo certo. Hoje a gente já está na segunda temporada de Call of Duty Mobile e na terceira temporada do ano de Call of Duty Console. E a cada temporada é engraçado que a gente praticamente sobe em 30, 40% o número de equipes inscritas. Então a gente nota um crescimento nítido, e a gente percebe que a gente está no caminho certo,
e executando as coisas da melhor forma possível, porque o nosso foco hoje é além de ser o jogador, logicamente, é o espectador. A gente foca muito em transmissões, muito em divulgação, muito em cobertura dos campeonatos, e eu acho que é isso que vem dando não diria prestígio, mas vem dando a visibilidade que as competições da Arena On vem tendo, porque se o foco da nossa empresa parte para o espectador, de nós mesmos e não de outras pessoas, o espectador entende que a gente está fazendo aquilo por ele. Então ele acaba acompanhando, acaba engajando muito mais, acaba acompanhando as streams, interagindo com os jogadores, interagindo com publicações, e acaba que vem dando certo. Com certeza, Duval. Caramba, que trajetória, toda a organização desde o início. Agora eu queria pegar um pouco num quesito mais pessoal. Como é que foi pra você, você que é bem jovem, ingressou nesse mercado muito mais jovem, eu queria saber como é que foi a recepção da sua família antes disso, tipo, chegar para os seus pais e falar principalmente que o mercado de games é algo incerto, é algo que ainda não é visto como uma carreira, digamos assim. Como é que foi chegar para os seus pais, pra sua família, até mesmo para os seus amigos mais próximos e falar: "Eu vou trabalhar com isso"? Então, assim como todo bom brasileiro, a minha família sempre quis que eu, cursasse faculdade, tivesse ensino superior, até porque eu venho de uma origem muito humilde, a minha família é muito, muito, muito humilde, então o foco sempre foi: "Você precisa estudar". Pra minha mãe era solteira, então, eu tenho um irmão, uma irmã, então sempre foi muito difícil a nossa vida como todo brasileiro, sabe. Então o foco da minha família sempre foi: "Meu filho, você tem que estudar, você tem que se dedicar aos estudos, cursar uma faculdade ou prestar um concurso público, e aí você vai ser alguém na vida". Eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito no colégio, justamente pela minha origem humilde, porque se eu não estudasse, talvez eu não tivesse as mesmas chances que outras pessoas. Só que chegou um ponto da minha vida que eu comecei a experimentar algumas coisas para ver se era realmente isso que eu queria. Então por isso que eu servi ao quartel, foi por decisão minha. Eu experimentei e fui ver o que se eu gostava daquilo, gostei, parte do que eu aprendi lá formou a pessoa que eu sou hoje, mas não era algo que eu gostaria de levar para o resto da minha vida. Então eu saí e quando eu fui ser o jovem aprendiz trabalhando meio turno, foi justamente nesse ponto que eu tive um pouco mais de tempo para pensar quem eu gostaria de ser, eu ainda não estava cursando faculdade. E nesse ponto foi que eu conheci o esporte eletrônico, e eu apresentei para minha mãe, logicamente, como um jogo, porque a minha família não iria entender que isso poderia ser alguma coisa. Só que chegou um ponto que eu estava tendo que viajar 3 vezes por ano para São Paulo por causa do Virtus, justamente por causa dos campeonatos presenciais e tal. E a minha mãe não entendia muito por que que eu tinha que ir para São Paulo por causa de um jogo de videogame. E eu sempre tentei explicar: "Olha mãe, eu recebo para isso, isso ajuda em casa, então eu me dedico no meu trabalho fora, logicamente, no meio turno, mas eu também me dedico nisso aqui porque vai ajudar a gente a talvez mudar a nossa condição de vida um dia, então por que não, dar 110%?" Porque, eu sempre tentei aproveitar os meus horários da melhor forma possível. Se eu tinha 24 horas, eu tentava dormir 6, 5 horas para aproveitar as outras 19, 21 horas 19, 18 horas do dia. Então, chegou um ponto que eu tentei explicar para minha mãe: "Mãe, eu vou ter que largar o emprego para me dedicar mais isso, porque isso vai trazer mais renda para dentro de casa". E ela não entendia, até que chegou um dia que ela viu uma matéria no jornal que estava até engraçado de contar, porque estava o meu nome lá no final da matéria, junto com os jogadores, e saiu na ESPN. E aí ela viu realmente que não era simplesmente um jogo, era algo mais, entende. Eu até me emociono aqui, porque é bem complicado. Desculpa. Não, relaxa. E aí ela viu que realmente não era apenas um jogo, e aí ela passou a me apoiar. E quando ela começou a me apoiar foi muito tudo ficou mais fácil, entende. Então eu comecei a me dedicar muito, larguei o jovem aprendiz, comecei a me dedicar um pouco mais ao competitivo, mas mesmo assim não estava entrando a renda que eu esperava dentro de casa. Então, eu tive que ir para um trabalho formal, me dedicar 8 horas por dia a um trabalho,
mas mesmo assim eu continuava me dedicando ao esporte eletrônico. Até que chegou um dia que, eu já estava namorando, fazia muito tempo que eu já estava namorando, eu e a minha esposa atual, que é a minha esposa atual, decidimos ir morar juntos, e 3 meses depois que a gente estava morando juntos, que tínhamos acabado de montar o apartamento, chegou a proposta da T1. E aí foi que realmente, eu pude largar tudo que eu tinha, o emprego que eu tinha, tudo que eu tinha na época para vir para São Paulo. E ela me acompanhou junto, me apoiou muito e logicamente o apoio dela foi determinante para eu ter vindo para São Paulo, porque se ela não tivesse vindo comigo eu não estaria aqui hoje, eu não iria deixar minha esposa, logicamente. Mas, o ponto de guinada mesmo que eu larguei tudo da minha vida para me dedicar 100% ao esporte eletrônico foi com a T1. Eu sempre toquei tudo em paralelo, tudo junto, Uhum. sempre me dediquei muito, porque eu nunca gostei de fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Tipo, ter apenas um trabalho, ter apenas um hobby, eu nunca gostei de fazer só isso. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, combinar elas e aprender com elas. Então, foi até nesse ponto que eu entrei na faculdade de marketing, me ajudou muito isso, logicamente. E quando eu vim para São Paulo, eu não larguei a Arena On, não larguei o Virtue, mas eu toquei tudo em paralelo, Arena On, o Virtue e T1. Então, e casamento, logicamente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. É até incrível você contar isso. Primeiro, a parte mais engraçada é que me vem o Július na cabeça, da Rochelle falando: "Meu marido tem 3 empregos". Então mas pegando um pouco o que você comentou, que eu achei incrível, foi que a sua esposa, sua namorada, acredito que era sua namorada na época, esteve te apoiando do início ao fim. E como é que foi pra ela entender esse mercado? Ela sempre apoiou, ela achava estranho, igual sua mãe que não conhecia muito bem? Como é que foi essa recepção por parte dela também? Então, a minha namorada antigamente, hoje é minha atual esposa, foi bem engraçado até quando a gente se conheceu, porque a gente se conheceu, para quem já foi jovem aprendiz vai saber, jovem aprendiz você primeiro tem que fazer um curso antes de 20 dias ou alguma coisa assim, eu não sei como tá hoje, porque foi há muito tempo atrás. Continua assim também. Continua? Aham. Legal. E foi nessa época que eu e a minha esposa nos conhecemos. Mas a gente não namorou naquela época, a gente se conheceu, virou amigos, mas não muito próximos. E desde aquela época ela já sabia que eu trabalhava com esporte eletrônico. E chegou uma época que eu fui para uma competição no Chile, e a gente voltou a se falar nessa época, e aí a gente começou a sair juntos, tal. E a gente começou a namorar, então na vida dela sempre foi presente o esporte eletrônico, ela sempre teve que entender e graças a Deus ela entendeu muito bem, que o esporte eletrônico é uma das minhas paixões, e eu não consigo abandonar isso, não tem como, sabe. Então ela sempre me apoiou, sempre falou: "Não, você tem que ir, você tem que se dedicar, se você não tem tempo para nós nesse momento não tem problema, a gente vai ter tempo outra hora". Então ela sempre me apoiou e sempre entendeu. E logicamente, como todo bom relacionamento, é uma mão de via dupla, quando você precisa, a outra pessoa tem que estar lá, e quando a outra pessoa tem que estar lá, precisa de você, você tem que estar lá também, então a gente sempre se complementou dessa forma. Quando a gente decidiu morar juntos, ela já sabia que eu trabalhava, meio turno praticamente, vamos dizer assim, com esporte eletrônico, então eu trabalhava de manhã e de tarde numa concessionária da Volkswagen, e de noite, praticamente, eu trabalhava apenas com esporte eletrônico. E ela sempre entendeu, sempre me apoiou. Inclusive, em alguns eventos presenciais em São Paulo, ela veio comigo. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, ela sempre soube do meu sonho, que era trabalhar exclusivamente com esporte eletrônico e vir para São Paulo, porque é aqui que está o mundo, praticamente, das competições. Então, quando eu vim para um evento presencial, surgiu foi tudo acho que foi tudo muito iluminado, porque eu vim para um evento presencial da Arena On em São Paulo, a Arena On Open, que foi um espetáculo, foi surreal, nessa mesma data, nesse final de semana, eu recebi a proposta de fazer uma entrevista na T1. Então casou as 2 datas e deu muito certo. E quando eu recebi a proposta, imediatamente que eu saí da entrevista, eu já recebi a proposta do gestor da T1. Ele gostou de mim, gostou da minha experiência, e eu liguei imediatamente para ela. Eu falei: "Amor, recebi uma proposta, assim, assim, assado, o que que você acha?". Ela falou: "Vai".
você tem que ir. Ela me contou, logicamente, depois que ela estava com o coração apertado, doeu muito para ela dizer que você tem que ir, porque ela não falou a gente tem que ir, porque ela não sabia se ela ia conseguir mudar toda a vida dela. Então, eu voltei para Santa Maria, isso a gente já estava morando, né, juntos. Eu voltei para Santa Maria, a gente conversou muito e ela falou: "Não, vamos". E ela é mais nova que eu, na época, se eu não me engano, ela tinha 19 anos, foi o ano passado. E, hã, é bem complicado você mudar toda a sua vida, né, pra outra cidade, ainda mais ela que era muito nova, mas a gente sempre teve muito apoio dos nossos sogros, do meu sogro e da minha sogra, no caso. Ele sempre apoiou muito a filha dele. Então quando a gente decidiu realmente tomar essa decisão de vir para São Paulo juntos, porque eu não ia vir sozinho, a gente conversou com os pais delas apoiaram, logicamente, como todos os pais, com ressalvas, tal, e eu mostrei para eles que ia ser tudo tranquilo, que eu estava realmente indo para um trabalho formal, não era simplesmente um hobby ou um complemento de renda, dessa vez ia ser, um trabalho formal e que a oportunidade de crescimento em São Paulo era muito grande. Então a gente veio, se estabeleceu em São Paulo e hoje faz 1 ano que a gente está aqui trabalhando juntos e batalhando muito, e hoje ela é minha sócia dentro da Arena 1. Que demais, Val. Pegando agora então, sobre a entrada na Team One, você começou como gerente, você foi crescendo lá dentro, como é que foi essa proposta exatamente? Então, eu já recebi a proposta para ser gerente da One Academy, diretamente. Então, eu acho que ele já logicamente no esporte eletrônico todo mundo sabe basicamente o que todo mundo faz, porque é tudo conectado, tudo, né, tá na internet, então é mais simples. Então, eles já sabiam das minhas outras experiências com o Virtu como administrador, eles já sabiam das minhas experiências como jogador, então eu conhecia o mercado, e eles sabiam também que eu cursava marketing e eu sou fluente em espanhol. Eu morei 17 anos na fronteira entre Uruguai e Brasil, então eu sempre tive muito presente o espanhol na minha vida e eu falo com muita naturalidade. E eles precisavam justamente de alguém com esse perfil na One Academy. Então, quando eu digo que acho que foi iluminado mesmo, foi porque uma pessoa que me indicou, ela é muito conhecida no cenário, em todos os meios, tanto no CS, quanto no LoL, quanto no Rainbow Six, ela trabalha para várias empresas. Ela me indicou e deu certo, eles precisavam do que eu tinha e eu queria muito vir, então a gente uniu o útil ao agradável e eu vim e já assumi como gerente mesmo da One Academy. Depois, logicamente, montei a equipe para fazer a gestão da One Academy, mas foi tudo muito natural. Eu já fui contratado diretamente para essa função. Muito bacana, Douglas. Pegando um pouco agora, voltando à Arena 1, como é que você parou para pensar: "Pô, vou expandir para o mobile"? De onde foi uma reunião? Vocês viram algum campeonato de Call of Duty Mobile? Ou você simplesmente sentiu que era a hora de novos horizontes para a Arena 1? Sendo bem sincero, não. Nenhum desses. O que que aconteceu? O mobile, eu sempre desde que lançou o Call of Duty Mobile, eu e a minha esposa, a gente jogava. Porque é o único Call of Duty que ela se dá bem. Então ela mata muito bem no mobile, mas não mata muito bem no console. Então eu jogava para acompanhar ela. Só que, quando eu não era gestor da Arena 1, ocorreu um campeonato que não foi bom. E estava com a marca da Arena 1. Não vem ao caso no momento o porquê que ele não foi bom e não foi bem visto pela comunidade. E eu, como eu disse, eu sempre me dedico 110% a tudo que eu faço. Então, quando eu assumi, eu tinha muito presente comigo de que a gente tinha que mudar essa percepção do público, porque eu sabia que não era a realidade da Arena 1, não era a verdade e não era o que a Arena 1 fazia, porque a Arena 1 é uma empresa hoje logicamente reconhecida no mercado, pelos campeonatos presenciais que ela organizou e pela quantidade de premiações que ela já distribuiu no console. Então ficar com aquela visão dentro de um jogo que está recém começando, de uma empresa que é muito reconhecida e respeitada no cenário de console, para mim me corroía por dentro, era realmente muito ruim. Eu, às vezes, ficava à noite sem dormir pensando: "Poxa, o pessoal tem uma visão totalmente distorcida do que é a Arena 1 e eu não quero que fique desse jeito". Então a gente planejou, estruturou um projeto grande de temporadas, de competições, classificatórios, para um ano inteiro, ou seja, para 2021 inteiro tem temporada para o mobile, para mudar justamente essa percepção.
logicamente, como toda comunidade ou como todas as pessoas, quando você pisa na bola e você tenta consertar, as pessoas olham torto para você. Não entendem que você está tentando consertar, e é justo, porque normalmente a primeira impressão é a que fica. Com certeza. Então, eu estava tomando água, desculpa. Nada. Então, a gente decidiu implementar o projeto, que era justamente desenvolver um cenário competitivo sustentável e retroalimentável, vamos dizer assim, no qual a gente possa desenvolver equipes novas dentro do cenário, aprendendo, e também promover os melhores campeonatos, e as melhores competições dentro do mobile profissionais. Então a gente lançou o projeto, lançou as classificatórias, a gente teve uma adesão legal nas classificatórias, não dá para dizer que não, mas a quantidade de equipes da primeira temporada não foi tão grande quanto a gente esperava, foi abaixo do que a gente esperava, mas agora na segunda temporada já estourou todos os limites. Na Série B a gente está com 16 equipes, na Série A com 8, que são as 8 melhores equipes do país. A gente tem Godsent, Ace One, que é uma equipe chilena, FEB, Bastardos. Eu não vou falar todas as equipes porque eu não me recordo de todas as equipes, mas, por exemplo, a Enxame, que também é uma equipe muito grande no cenário. Então, hoje em dia está dando muito certo o mobile, justamente porque a gente está implementando a mesma filosofia do console, que é dar 110% em tudo que a gente faz. Então, hoje a gente conta com 55 equipes jogando ativas nas temporadas da Arena 1 de mobile, e há temporadas planejadas para o ano todo. Então, basicamente surgiu, até para responder diretamente a sua pergunta depois da explicação, surgiu de um peso na consciência de que, olha, a gente fez algo errado, não é essa a visão da nossa empresa, a nossa empresa não funciona dessa forma, vamos mudar a percepção do público, que é exatamente quem vai consumir o nosso produto. Eu costumo dizer para os nossos colaboradores que a gente é prestador de serviço. A gente não é uma empresa de, por exemplo, de fiscalização de jogadores, de equipes, de nada. A gente presta um serviço para as equipes. Se as equipes entendem que está bom o serviço, a gente está no caminho certo. Se elas entendem que o serviço está ruim, a gente tem que mudar e melhorar, porque eles são os consumidores e é por eles que a gente trabalha. Com certeza. Muito bacana. Eu queria saber de você, ô Duval, se existe uma previsão, vai ter campeonato presencial para o mobile? A galera vai se reunir em São Paulo, não sei, para poder jogar, profissionalmente, presente, no ao vivo ali? Isso muita gente me pergunta e sim, já vou confirmar desde o começo, aqui até em primeira mão, sim, tem planejado um evento presencial para o mobile junto com o console na Max Arena, tá bom? Já está confirmado. A gente só precisa definir a data dependendo de como vai a situação do Covid. O evento já estava planejado para ocorrer depois da primeira temporada, mas o que que houve? Houve a situação do Covid aqui no Brasil, e que foi pior do que a gente imaginava. Logicamente, a gente imaginava talvez ficar em pandemia, em quarentena, 2 a 3 meses, não mais que isso, e hoje a gente já está em quarentena em São Paulo há pelo menos 4 meses. Então, logicamente, eventos presenciais, nesse momento, pelo menos pelo horizonte de 2 meses aí, estão fora de cogitação, justamente pelo cenário atual do país. Mas a gente acredita que ainda nesse ano, se tudo correr bem com a situação de saúde pública, a gente vai conseguir realizar a competição. E a gente vai realizar junto com o console, já está planejado a realização junto com o console para unir justamente essas comunidades que amam tanto o jogo, que é o Call of Duty. Eu amo muito, posso dizer que vai ser um desafio organizar esse evento, mas a gente já estruturou tudo. Hoje eu tenho um sócio também, que é o Rica, que é o dono do Virtu, então a gente tem uma sociedade tripla, vamos dizer assim, e graças a ele a gente conseguiu confirmar a Max Arena como o local do próximo evento presencial, e a gente vai fazer tudo em conjunto lá, mobile e console. Logicamente, eu não posso divulgar uma data agora, porque seria totalmente, vamos dizer assim, responsável, porque a gente não sabe como vai decorrer a pandemia do Brasil. Mas assim como todos os eventos da Arena 1, a gente sempre costuma divulgar com antecedência de pelo menos 1 mês e meio, para o pessoal poder se planejar, comprar passagem, e pelo menos 1 mês e meio. O que a gente costuma divulgar é 3 meses antes do evento ocorrer. Com certeza. Eh, Justamente sobre essa questão da pandemia, como é que foi essa adaptação da Arena 1? Porque vocês faziam eventos presenciais, creio que tinha os projetos dos eventos online, mas vocês
já previram, por exemplo, estourou o vírus na China, vamos começar a nos organizar, a nos prepararmos para o que está vindo aí, ou foi algo muito rápido, tipo, de 1 semana, 2 semanas, 1 mês talvez, chegar: "Caramba, gente, chegou no Brasil, a gente tem que correr atrás". Como é que foi isso para vocês, Dubal? Então, foi bem complicado, eu posso dizer, porque a gente, como eu disse, a gente estava mudando o foco de presencial para online. A gente, inclusive, tinha divulgado o Campeonato Presencial Paulista de Call of Duty só para equipes paulistas de São Paulo de console. Ia ser todo presencial, lá direto na One Academy, transmitido com torcida. E a gente teve que mudar tudo muito rápido. Quando a gente viu, logicamente, a equipe de marketing estava acompanhando mais a fundo do que eu o vírus na China, porque já tinha notado que estava se espalhando, alguns eventos começaram a ser cancelados, mas nenhum evento no Brasil ainda tinha sido cancelado. Então a gente estava muito tranquilo, porque a gente achava que no Brasil não ia chegar com tanta força. Até que chegou um momento que alguns eventos no Brasil começaram a ser remarcados. E a gente deu uma guinada muito rápida. A gente, nos nossos contratos, a gente costuma colocar uma cláusula, logicamente, de saúde pública. Se acontecer alguma coisa com a saúde pública, a gente tem a possibilidade de reagendar o evento sem ter que pagar mais por isso, tal. Então a gente começou a reaver todos os nossos contratos e remarcar as datas para uma data futura. Então, o Campeonato Paulista foi adiado, os eventos presenciais para o console e para o mobile foram adiados, e a gente deu uma guinada muito rápida para o online com a construção do site. A nossa plataforma competitiva, que recebe todas as equipes, hoje a gente tem 1.000 membros dentro da equipe, dentro do site, 1.000 membros cadastrados e mais de 11 mil acessos por mês dentro da plataforma. Então, quando eu vi que a pandemia estava chegando no Brasil, eu tive que tomar uma decisão muito rápida, que foi a construção do site. Então, eu já reuni minha equipe, reuni quem que era necessário para poder colocar o site em implementação. A gente colocou muito rápido o site. E eu acredito que isso foi uma decisão acertada, porque sem o site ficaria muito difícil receber a demanda que a gente estava recebendo, começando a receber, de campeonatos. E a gente conseguiu lançar o site em tempo recorde, foi menos de 1 mês, desde a criação até o lançamento. O pessoal virou noites e noites para conseguir fazer com que ele conseguisse atender a demanda do console. E nesse momento, quando a gente lançou o site, foi uma das oportunidades que a gente viu, ó, agora a gente pode consertar o que a gente fez no mobile da primeira vez, recebendo esse público, essa comunidade competitiva na nossa plataforma. Então a gente saiu apostando muito em marketing, muito mesmo. Então a gente fez alguns campeonatos gratuitos com premiação, muita divulgação. Então a gente deu essa guinada direto para o site, justamente por causa da pandemia. Com certeza. E como você disse, foi bem assertivo. A gente vê que a Arena 1 hoje é adaptada para o online, tem respondido às expectativas da comunidade. E do Bal, a gente sempre escuta que o mercado de games ele tá saturado, que ele já tá, que é muito difícil entrar agora, mas eu acredito que sempre foi difícil entrar nele. E pelo contrário, pelo menos eu, Kalani, vejo que é um mercado que só se expande, que só cresce e que tem oportunidade sim de outras pessoas entrarem nesse meio. Então eu queria que você desse um recado para os jovens Douglas que estão por aí, que são apaixonados e têm um sonho de entrar no mercado, seja como jogador, seja como empreendedor, seja como técnico. O que você diria para você mesmo, que com certeza tem um sonho, mas tem aquele receio, aquele medo, escuta da família, escuta dos amigos, escuta de todo mundo que é algo incerto, que é difícil, que não dá futuro. O que você diria a você mesmo? Qual conselho você daria a você mesmo se estivesse começando agora? Eu acredito que eu daria o mesmo conselho que eu me dava praticamente todos os dias, que eu duvidava se seria possível. Às vezes parece até um clichê, às vezes parece papo de coach, mas não é. É a frase mais bem feita, acho que na história: nunca desista. Independente do seu sonho, independente do que você acredita que você quer fazer, independente do projeto que você tem, independente da área que você quer trabalhar, não desista. As pessoas, elas vão criticar o seu trabalho, elas vão criticar quando não der certo, criticarem o seu trabalho, elas vão criticar a sua pessoa, e quando não der certo, ainda assim elas vão criticar, elas vão procurar alguma coisa para criticar, que você esteja envolvido. Mas você não pode desistir, porque pessoas para criticar o seu trabalho sempre vai existir, pessoas para criticar quem você é sempre vai existir, mas pessoas para te apoiar são poucas.
Se agarre nas pessoas que te apoiam, e se não houver nenhuma pessoa que te apoie, apoie você mesmo. Eu costumava dizer para mim todos os dias quando eu queria alguma coisa: eu não posso desistir. Pode ter dado errado hoje, amanhã eu vou voltar com mais vontade. É exatamente o que eu falei no começo da entrevista. Eu costumo me dedicar 110% em tudo que eu faço. Não dá para simplesmente, hoje no mundo competitivo como a gente tem, você se dedicar 100% e achar que vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que às vezes está dormindo menos horas para poder trabalhar mais. Você realmente precisa se dedicar. E se dedicar não é apenas 8 horas por dia. Você tem que dar o seu máximo. Quando você chegar num ponto que você pensa em desistir, que você está esgotado, é nesse ponto que você vai estar dando o seu máximo. É nesse ponto que você vai saber que, poxa, eu tô realmente me dedicando por isso e pode ser que dê certo. Não existe um prazo determinado para dar certo um projeto, um plano ou um sonho. O que existe é muita vontade. Você tem que ter muita vontade e vai chegar um momento que vai dar certo. Você tem que ter isso na sua cabeça. Não pode desistir, insistir sempre. Acho que uma um ponto em comum dos empreendedores é insistir muito na sua ideia. O mercado não está saturado. Eu costumo ouvir dizer muito de outros colegas que têm organizadoras de campeonatos que o mercado está saturado, tem muitas organizações fazendo campeonatos, isso e aquilo. Não está saturado. O mercado só vai estar saturado quando a demanda cessar. Enquanto tiver demanda do público consumidor, a gente não está saturado, porque a oferta, eu costumo dizer que a demanda gera oferta, não é a oferta que vai gerar a demanda. É meio que ao contrário. Então, se as pessoas estão precisando daquilo e alguém pensa assim, poxa, eu posso fazer de um jeito diferente do que aquele meu concorrente está fazendo, entregar um serviço melhor ou um produto melhor, você tem que apostar nessa ideia. Você tem que ir até o final, você não pode desistir. E é isso que eu costumo fazer. Quando eu olho que alguém está fazendo melhor que eu vou lá e motivo a minha equipe para a gente realmente voltar para o topo, não deixar alguém nos passar. E não é com o sentido de, não, a gente tem que ser o melhor em tudo. Não. É com o sentido de oferecer o melhor para os nossos consumidores. A gente tem um mercado consumidor muito grande. Se a gente colocar no papel aqui, são mais de 1.000 jogadores que consomem os nossos produtos, os nossos serviços, digo. Então, a gente precisa estar cada vez mais melhorando, oferecendo serviços inovadores. E é por isso que o site ele passa por atualizações mensais. Para setembro, já tem uma atualização programada, já está tudo pronto. Então, a gente nunca para de trabalhar. Então, para a pessoa que é nova e às vezes acha que está saturado o mercado de coach, de jogador, disso, de aquilo, não está. Se você acredita em você, se você consegue se dedicar 110%, se dedique e não desista. Porque um jogador que eu treinei uma época, que é o Diogo Kreves Moritz, ele já foi campeão sul-americano de Call of Duty, é um dos melhores jogadores do Brasil. Ele costuma dizer que talento não supera trabalho duro. Trabalho duro sempre vai superar o talento. Você pode ter a pessoa mais talentosa na sua equipe. Se você tiver uma pessoa que trabalha muito duro, se dedica muito àquilo, ela sempre vai superar o talento. Então eu costumo dizer isso para as pessoas que me perguntam: pô, Dubal, como é que eu consigo fazer? Se dedique. Se você não tem talento, se dedique. Se você tem talento, se dedique também. Porque assim você vai ter duas coisas que outras pessoas não têm. Então, esse o meu recado para as pessoas que querem começar e que às vezes até pensam que o mercado está saturado demais e eu acredito que não está. Enquanto tiver demanda, a gente tem que estar oferecendo serviço. Perfeito. Dubal, primeiramente eu gostaria de agradecer não apenas o meu nome, mas em nome da UP, por você ter cedido um tempo para vir conversar com a gente. E principalmente agradecer também porque a Arena 1 foi nosso primeiro parceiro na nossa entrada do esportes. A UP é um projeto novo, ela tem 2 meses de vida, digamos assim. E com certeza fazer parte desse crescimento, ver a empresa que já é grande, muito como você disse, é a maior da América Latina no console, e está crescendo no mobile também, fazer parte desse crescimento é uma honra para a gente. Então, muito obrigado por ter cedido o seu tempinho para conversar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Roger. É muito legal ver empresas como a UP dando visibilidade para a parte de console, de Call of Duty, que a gente sempre foi muito carente de cobertura, vamos dizer assim. Eu gosto muito do trabalho da UP, acho que é um trabalho muito bem feito, muito que envolve muitas pessoas dedicadas por trás e sempre que vocês precisarem, tiverem com alguma dúvida, alguma coisa, podem nos procurar que a gente, se não tiver tempo, a gente vai arranjar para vocês. Com certeza. Um grande abraço, tá, Duval? Eu que agradeço.